Olá, tudo bem com você? Hoje no programa Arquivo Aracaju vamos receber o professor de História e também político, vereador Irã Barbosa. Ele vai falar um pouco sobre sua vida no processo educacional e também como político. Irã, meu ex-professor de História, viu, ainda no ginásio, começou muito cedo a lecionar o Irã Barbosa. Toda a sua paixão sempre foi a vida toda no processo educacional, não é, Irã? Começou muito cedo ainda, ali aos 17 anos de idade, né? É isso mesmo, Anderson. De fato, a minha opção pelo magistério foi muito precoce, né? Desde muito cedo. Eu sabia que eu queria ministrar aulas, eu queria dar aulas, né? Eu sabia que a educação era o caminho. E, aliás, antes até de exercer o magistério profissionalmente, eu exercia de forma informal, porque eu dava aula de banca, ainda estudando no ensino médio, para ajudar, inclusive, a pagar as continhas de casa, eu dava aula particular, aula de banca. Então, muito cedo eu comecei. Agora, profissionalmente, eu inicio minha carreira aos 17 anos, porque eu fiz vestibular para a Universidade Federal de Sergipe, para a licenciatura em História, em 1984, e ali fui aprovado, fui classificado em primeiro lugar, começo a fazer o curso, e até antes do curso inicial eu recebi um convite para trabalhar ali numa escola que ainda hoje existe, é o Instituto Dom Fernando Gomes, ali em Siqueira Campos. Sim, muito antiga, né? Eu nasci e me criei ali no bairro Siqueira Campos, então comecei a minha carreira profissional lá no Instituto Dom Fernando Gomes, com as irmãs da congregação de Santa Terezinha. Foi minha primeira experiência, com 17 anos. Mas, a partir daí, evidentemente, eu continuei trabalhando. Tive uma experiência antes de concluir o curso sempre em escolas da rede privada. Aí foi quando eu fui trabalhar no Colégio Nossa Senhora Menina, onde também passei muitos anos da rede privada. Fui trabalhar no Pueripaques, onde fui seu professor. Tive uma experiência muito rica também lá com o Otoniel e com os alunos com os quais pude conviver. E depois fiz o concurso para o magistério, assim que me formei em História. Fiz o concurso para o magistério na rede estadual, também tive a satisfação de ser o primeiro colocado na classificação, imediatamente fui convocado e assumi, a partir de 1988, o magistério na rede estadual, onde estou até hoje. Portanto, eu já tenho 41 anos de magistério, né? E eu já vou fazer 42 em março do ano que vem, e na rede pública estadual 37. Depois, no concurso que teve em 2002, para o Magistério Municipal de Aracaju, eu também fiz e fui aprovado, integro também a rede pública municipal de Aracaju. Mas tive experiências em outras escolas privadas, eu dei aula muitos anos no Colégio Lavoisier, tive experiência em cursos pré-vestibulares, fui professor substituto na universidade, onde dei aula no Departamento de História, aulas de Geohistória e também de História Econômica do Brasil, História Econômica Geral. Fui professor substituto no atual Instituto Federal de Sergipe, que naquela época era a Escola Técnica Federal de Sergipe. Lá também ministrei aulas de História. Então, assim, ter uma experiência no magistério é uma coisa que sempre me preencheu muito. Eu posso dizer, sem medo de errar, que do ponto de vista profissional eu sou uma pessoa realizada. E essa minha militância profissional terminou me conduzindo também à militância sindical, né? Porque assim que eu ingresso na carreira do magistério público, eu começo também, evidentemente, a me apropriar das pautas de luta, a participar das atividades de luta. Nós estamos vivendo aquela efervescência da retomada da democracia. Vamos lembrar que 88... Os anos 80, né? 88 foi o ano da Constituição. Foi quando eu entrei... Guimarães, né? Foi quando eu entrei na rede pública estadual de ensino. E, a partir da Constituição, veio todo um processo de reconstrução democrática no país, e começou a ter aquela efervescência também do movimento de luta social, inclusive do movimento de luta sindical, e eu começo então também a militar nessa área, e a partir daí comecei a ser representante de base da minha categoria junto ao Sintese, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial de Ensino de Sergipe. Depois fui eleito vice-presidente,
depois fui eleito presidente 2 mandatos, fui também diretor do departamento jurídico, porque eu também sou bacharel em Direito, depois que eu me formei em História, acho que descansei um ano e retornei, fiz um novo vestibular, retornei à Universidade Federal do Sergipe para fazer o curso de Direito, né, o bacharelado em Aproveitou alguns Direito. créditos, né? Aproveitei, eu consegui aproveitar bastante, porque a parte mais filosófica do curso de Direito eu trouxe toda do curso de História, evidentemente também as disciplinas básicas, e aí eu fiz o curso de Direito, isso me habilitou também a ajudar bastante nessa parte de análise técnica dos nossos direitos. Eu fiz o curso de Direito exatamente no momento que nós estávamos aprendendo as definições da nova Constituição. Fui aluno do professor Carlos Brito, naquela época não era ministro do STF, foi meu professor lá na Universidade Federal do Sergipe, como fui aluno também de outros quadros que naquela época pontuavam como grandes nomes da área jurídica em Sergipe, e isso me deu, evidentemente, uma formação jurídica importante. Então, isso me ajudou na luta sindical, me ajudou na minha vida, na militância junto aos movimentos sociais, e depois tem me ajudado bastante também no mundo da política, porque essa formação na área jurídica nos ajuda, afinal de contas, a minha experiência no mundo da política tem sido sempre no Legislativo, e o Legislativo é o poder que trata diretamente da elaboração de leis. Portanto, a área jurídica me ajudou, a formação na área jurídica me ajudou e continua me ajudando bastante nessa minha militância política também. Ô Irã, após esse processo de redemocratização aqui no Brasil, a educação evoluiu? Eu diria que sim, mas evoluiu muito lentamente. E evoluiu sem conseguir superar problemas que são históricos. Eu digo que evoluiu porque, se você for comparar, na década de 80, você não tinha, antes da Constituição, por exemplo, a garantia constitucional de uma vinculação de recursos mais efetiva. Nós já havíamos conseguido, através da Lei Calmon lá, a fixação de um patamar de investimento, mas a partir da Constituição de 88, a garantia do mínimo de 25% dos impostos e transferências para aplicação na manutenção do desenvolvimento do ensino passou a ser um mandamento constitucional. Isso dá uma força muito grande para isso. Na década de 90, nós tivemos o avanço com a conquista da LDB, alguns avanços importantes também. Nós tivemos a garantia de princípios e de definições, inclusive na área de investimento em educação, com definição do que pode ser considerado despesa de manutenção do desenvolvimento do ensino, aquilo que não pode ser considerado, definição de princípios de gestão democrática, também que avançaram bastante. Tivemos a criação do Fundef lá atrás, que depois evoluiu para o Fundeb, que subvincula recursos da educação, o que foi também muito importante. Tivemos a aprovação da lei que instituiu o piso salarial profissional do magistério, que eu, com muito orgulho, pude participar tanto da regulamentação do Fundeb, como do primeiro Fundeb, como também da criação do nosso piso salarial, porque à época eu era deputado federal, né? E tive participação nesse debate, nessa discussão e na aprovação, inclusive contribuindo com emendas importantes. Por exemplo, se hoje a gente tem a extensão dos direitos oriundos do piso de carreira aos aposentados, isso é fruto de uma emenda que eu apresentei lá na hora da regulamentação. Evidentemente que foi fruto de uma discussão com a minha própria categoria, né, no movimento sindical. Então, eu considero, Anderson, que houve avanços. Agora, eu quero dizer que esses avanços ainda não foram suficientes para resolvermos os problemas educacionais. Se você for analisar, por exemplo, o Brasil ainda não conseguiu fazer um pacto, apesar de ter definido no Plano Nacional da Educação, que já perdeu, inclusive, vigência e está agora sendo prorrogado. Nós não conseguimos garantir um investimento mínimo do nosso produto interno bruto na educação, como os países que resolveram seus problemas básicos conseguiram investir. Se você for olhar, o Brasil ainda tem problemas de analfabetismo, de evasão, de repetência, que são problemas que em outros países aqui próximos da gente, com história muito parecida com a nossa aqui na América do Sul, que já conseguiram resolver, mas o Brasil continua ainda devendo muito sobre isso. Isso mostra que nós não conseguimos avançar o suficiente. É preciso mais investimento, é preciso seriedade na hora da aplicação dos recursos da educação. Pois é. Ainda este mês nós estivemos aqui na Câmara debatendo contas da administração municipal de Aracaju que mostram
que esses 25%, que desde 85 é um mandamento constitucional, não são respeitados pelos gestores. Isso é um escândalo, implica em crime de responsabilidade, e nós não podemos aceitar que isso continue sendo feito sem nenhum tipo de retaliação, de punição a quem não respeita esse ditame, que é a negação de direito educacional, né? Por exemplo, nós conquistamos o piso salarial do magistério, foi uma conquista legal, um marco legal importantíssimo, mas as autoridades continuam buscando alternativas para burlar a definição legal e encontrar mecanismos de maquiar a realidade salarial do magistério para dizer que está pagando o piso. Agora mesmo em Aracaju, nós estamos acompanhando como, inclusive, a Justiça está dando voz e direito aos aposentados que, através de mecanismos que foram encontrados aqui no município, para garantir lá na remuneração o pagamento do piso salarial, que não é o que a lei manda que seja o vencimento, mas garantir na remuneração aos professores da ativa, negam essa extensão através de pagamento de gratificações excepcionais, negam a extensão desse direito dos aposentados, desrespeitando o mandamento que a lei que nós criamos, inclusive a emenda que eu apresentei, seja garantido. Então, assim, nós aprendemos com Carlos Drummond de Andrade que os lírios são muito bonitos, mas a gente precisa dizer que as leis também são importantes, mas os lírios não nascem das leis. Como os lírios não nascem das leis, não basta que nós tenhamos marcos legais importantes, leis existentes. É preciso que as leis sejam conhecidas, que elas sejam exigidas e que elas sejam respeitadas por quem tem que cumpri-las. Por isso, a nossa luta é uma luta permanente. Eu lembro que saiu uma pesquisa, tem mais ou menos 1 ano, 2 anos, que muitos alunos, já acabando o ensino fundamental, não sabiam ler de forma correta. Aí eu faço uma pergunta, Irã. Será que muitas vezes essa falta de responsabilidade de governos que já passaram aqui no Brasil inexoravelmente afetam essa falta de responsabilidade afeta esse processo educacional, porque aí faltam mais investimentos na educação, mais incentivo para os professores poderem dar aula com mais tranquilidade? Olha, Anderson, eu diria que neste caso específico do sucesso do processo de ensino-aprendizagem ou do fracasso desse processo, nós temos que levar em consideração diversos fatores. Mas eu destacaria, para não ser longo aqui, 2 que são essenciais. O primeiro deles é que, assim, veja, ninguém cobra de um médico, vou pegar o exemplo de um médico que é uma categoria muito importante, que lida com algo essencial, que é a vida, ninguém pode cobrar de um médico que ele realize uma cirurgia importante para garantir a sobrevivência de alguém, sem ele ter os insumos mínimos necessários, do tipo, ele precisa ter um anestesista que acompanhe, ele precisa ter os instrumentos que ele vai utilizar. Tem que ter uma logística. Tem que ter um apoio, né, toda uma logística, todo um apoio para que ele possa realizar a sua tarefa. É assim também no caso do professor e da professora. Ninguém pode cobrar que o professor, a professora, obtenha sucesso no seu fazer profissional, no seu mistério profissional, sem ter a garantia dessas condições. Condições de trabalho, condições de formação, condições salariais, condições de carreira, é um conjunto de coisas que precisa ser assegurada para que o professor possa desempenhar bem o seu papel. Mas não é só isso, porque isso tem sido negado aos professores. O problema também, Anderson, é o seguinte, da década de 90 para cá, aqui no Brasil, começou-se a se adotar dentro da educação muito a visão mercadológica. Você começou a adotar dentro do funcionamento da educação a visão empresarial, a visão de negócios, onde você começa a querer avaliar a educação a partir de elementos que são muitas vezes alheios, estranhos à realidade da comunidade escolar. Por exemplo, o IDEB, né? Por exemplo, esses índices que são índices que surgiram a partir da década de 90 e continuam se proliferando, que partem de uma avaliação muito restrita do desenvolvimento dos alunos. E aí o que é que foi criando? Foram se criando mecanismos de defesa contra esses índices, porque começou a se dizer, olha, a escola tal é melhor porque o IDEB dela está alto. E o que é o IDEB? O IDEB é o índice que mede a aprovação de alunos, normalmente em 2 componentes curriculares, e aí você vai começando a maquiar a realidade da escola
E os meninos começam a ser aprovados, inclusive, sem ter um processo de avaliação. Mas isso, às vezes, é por exigência do próprio sistema, às vezes não. É uma exigência do próprio sistema. O que é um absurdo. Aí gera isso que você diz, essa distorção. Gera essa distorção que eu falei agora há pouco, né? O aluno chega ao ensino fundamental e, às vezes, até termina, sem saber ler direito. Você tem hoje. É uma situação deplorável. Você né? tem casos de professores que trabalham no ensino superior, na educação superior, que comentam isso. Olha, o nível de formação, de conclusão do processo de letramento dos alunos muito ruim. Está tão grave que chega-se na universidade, muitas vezes, com deficiência ainda nessa formação. É evidente que isso tem a ver, como eu disse, com uma série de outros problemas, né? Nós precisamos compreender também como cada vez mais a educação, os africanos, as tribos africanas nos ensinam, que os sábios de lá nos ensinam que é preciso toda uma tribo para educar uma criança. E eu acho que nós estamos perdendo um pouco essa noção da responsabilidade coletiva com a aprendizagem dos nossos alunos. Tanto assim que a nossa Constituição diz que a educação é uma tarefa que compete à família, ao Estado e à sociedade. O Estado aí garantindo a educação pública de qualidade. Né? Educação pública de qualidade. Então nós estamos precisando realmente reformular tudo isso. Isso tem se agudizado, se complexificado mais ainda com as mídias digitais, que atualmente trazem outros desafios que se somam e às vezes também dificultam a superação daquelas questões anteriores. E nós até conversávamos, né, sobre isso aqui, celular. Uma pesquisa que saiu na Veja o ano passado, foi o ano retrasado, e crianças e adolescentes depressivos e com maior grau de ansiedade, mesmo antes do período pandêmico, por conta disso aqui, uso de celulares. Quer dizer, na nossa época, não é, Irã? Nós tínhamos o papel e a caneta e nós tínhamos que escrever ali a todo momento, e isso melhora o processo cognitivo, né, de uma criança. Então, as mídias sociais, infelizmente, os celulares, têm trazido algo também que não é bom para essa criançada, para o pessoal pré-adolescente e adolescente também, né? Há dados internacionais que dizem que 4 em cada 12 crianças, por exemplo, já foram vítimas de algum tipo de violência sexual por conta do uso excessivo disso aqui, essa facilidade. Então nós precisamos, sim, ter critérios para a utilização. Evidentemente que todos nós damos boas-vindas à tecnologia. Sim, quem claro. lida com a educação, quem lida com o saber, com a ciência, sabe a importância que tem o desenvolvimento tecnológico. Afinal de contas, é a partir dele que a gente consegue dar passos mais significativos. Agora, tudo no mundo precisa ter critério, precisa ter regulamentação. Equilíbrio. E você veja, os neurocientistas hoje estão avançando muito no estudo do uso da tecnologia para o processo de aprendizagem e estão apontando quais são as vantagens, mas também quais são os perigos. E o fato de nós cada vez mais abandonarmos, e aí não é saudosismo, né, mas abandonarmos o uso da mão para produzir a escrita, o uso do papel, da caneta, do lápis, isso prejudica o desenvolvimento intelectual, cognitivo das crianças. E está provado, né, cientificamente. Isso. Então nós precisamos, isso, a educação é um terreno muito complexo e nós temos que nos debruçar sobre os estudos, sobre o que a ciência tem produzido. E isso exige mais investimento, isso exige mais capacitação crescente do magistério, respeito e valorização. Você dava aqui exemplo, eu comecei dando aula muito novo, como eu disse, com 17 anos, acho que com 18 anos eu comecei a ser seu professor. Você é mais novo do que eu, mas não é tão mais novo assim. Com certeza. E o que acontece? Você citava que quando eu chegava na sala e as pessoas estavam com muita conversa e tal. Só bastava olhar. Eu olhava, manifestava um ar de raiva, de desagrado e tal. E todo mundo ficava aquilo era suficiente. Havia ainda um clima de respeito. Não é nem só pelo professor, que merece e deve ser respeitado, mas é pelo ambiente escolar. Nós precisamos debater qual é o ambiente que é necessário para que as pessoas realmente aprendam com sucesso. E não pode ser um ambiente que nós temos hoje nas escolas. Não pode ser um ambiente de desrespeito, um ambiente agressivo, um ambiente onde você transformou a escola mais em depósito de pessoas, notadamente de pessoas oriundas das classes mais populares, de condição econômica mais baixa, né? Para você não cumprir a tarefa que a escola tem. Então,
Precisamos rediscutir o que é o papel da escola na sociedade, o que é um ambiente escolar favorável ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem, quais são as relações que nós temos que ter dentro da escola que podem ajudar nesse processo. Seguramente não são relações violentas como nós estamos vendo hoje. Professores sendo agredidos, alunos também sendo agredidos, se agredindo mutuamente, matando, né? Tem que haver um planejamento estratégico, né? Aonde você quer chegar. Sim. Então, e tem que haver um processo, como eu dizia antes de começar a analisar isso, um processo de envolvimento tripartite, né? Para o sucesso da educação, que é o Estado, a sociedade e a família. E a família tem muita responsabilidade. Nós vamos pedir o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta, Irã. Independente de governo, seja da esquerda, da direita, do centrão, hoje, como o senhor analisa a educação hoje? Qual a nota que o senhor daria? Vai responder no próximo bloco. Ok, muito bem, de volta aqui com o programa Arquivo Aracaju. Professor Irã Barbosa, aquela pergunta do bloco anterior, né? Independente de governo, esquerda, direita, centrão, qual a nota hoje que o senhor daria à educação no Brasil? Olha, vou falar agora como professor. Se eu fosse o professor que estava fazendo uma avaliação do funcionamento do sistema educacional, né, aqui no nosso país, eu colocaria o sistema educacional em recuperação. Eu acredito sempre na capacidade das pessoas e das instituições se recuperarem. Eu não reprovaria, né, mas diria que não está aprovado também. Precisa passar por um processo de recuperação, como a gente dizia antigamente. Né? Então é preciso retomar muita coisa, é preciso reforçar outras, é preciso superar algumas que continuam sendo práticas nocivas ao funcionamento da educação, mas evidentemente que não existe uma fórmula milagrosa para o sucesso da educação, mas eu diria que existem elementos que são indispensáveis, né? Por exemplo, é preciso ter planejamento estratégico. A Constituição manda ter um plano nacional da educação. E o planejamento não pode ser uma peça decorativa. O planejamento ele tem que ser uma peça política, né, produzida a partir de uma participação efetiva da coletividade, definindo as prioridades, as metas, os objetivos da educação, e precisa ser respeitado pelas autoridades. Porque planejar é para se cumprir o planejamento o mais possível, repactuar quando for necessário, mas não desprezar o planejamento. Né? Então é preciso ter planejamento. Mas até antes do planejamento é preciso ter garantia de investimento público. Aí alguém vai dizer, não, mas já se investe muito em educação. Não é verdade. De jeito nenhum. Não é verdade. Nós temos a garantia do investimento de 25% em educação, mas nós investimos muito pouco do nosso PIB, do Produto Interno Bruto, em educação. Ou seja, uma grande parte da riqueza nacional, Anderson, não vai para garantir a educação do nosso povo, não. Ao contrário, a maior parte da riqueza nacional tem sido direcionada durante décadas para aumentar o enriquecimento de setores improdutivos, inclusive, da nossa sociedade, porque ajudam a financiar a especulação financeira. Então, ajudam a engordar o capital financeiro em lugar de investir nas questões sociais. Então, nós precisamos garantir investimento adequado, né? Nós precisamos ter planejamento, nós precisamos ter responsabilidade dos gestores, nós precisamos ter uma aliança entre o Estado, a sociedade e as famílias para garantir esse sucesso. E uma coisa que sempre negam a fazer também é garantir a chamada valorização profissional dos profissionais da educação, que, como eu já disse, tem 4 pilares dessa valorização que precisam ser cumpridos. Você tem que ter garantia de condições de formação inicial e continuada adequadas para o desafio de ser educador num país como o Brasil. Você tem que ter condições de carreira que sejam atrativas. O Brasil hoje passa por, nós estamos dizendo que é um apagão educacional, porque muita gente está desistindo de ser professor e buscar outra profissão pela falta de valorização. Então nós temos que ter condições de carreira que atraiam as pessoas para virem, mas não só para virem para a profissão e continuarem na profissão. Carreiras atrativas, que nós não estamos tendo, estão destruindo as nossas condições de carreira. Temos que ter condições efetivas de trabalho. Sem essas condições, nós não fazemos mágica. Tem uma música do Djavan
que eu gosto muito de usar para exemplificar a situação do professor quando se fala em condições de carreira. Tem um trecho de uma música de Djavan que ele diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Essa pergunta nós temos que fazer à sociedade quando exige que o professor e a professora eduquem bem os filhos do povo sem as condições necessárias. Então é preciso garantir condições de trabalho. E o quarto elemento desse pilar são as condições salariais. Nós não podemos achar que é sério o que se paga no Brasil a um professor que tem a responsabilidade de alfabetizar, né, de educar o povo desse país. A Constituição diz que um dos pilares da nossa República, o primeiro está lá, é a cidadania. É um dos pilares, um dos princípios lá da nossa República. Depois, mais na frente, a Constituição diz que quem tem a tarefa de preparar para o exercício da cidadania somos nós, educadores. Então, veja, há uma discrepância abissal entre o que a Constituição espera de nós e o que nós temos recebido como contrapartida para cumprir essa responsabilidade. Então, esses 4 pilares são essenciais. Sem eles, a gente não avança. Então, alguns países hoje investem menos do seu produto interno bruto em educação, porque hoje eles podem se dar esse luxo. Por quê? Porque eles já superaram as condições que o Brasil ainda não superou. Analfabetismo, evasão, repetência, demanda reprimida. Vá aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju, a demanda reprimida, por exemplo, por creche, é gigantesca. É muito grande. Né? Então você precisa ter mais investimento. É por isso que nós sempre defendemos o mínimo de 10% do PIB, nós defendemos que os recursos dos royalties ajudem a ampliar o investimento em educação. Aqui em Aracaju, nós conseguimos colocar no Plano Municipal de Educação que havia que se investir pelo menos 30% dos tributos e dos royalties do petróleo em educação. Aqui não investem nem os 25% de impostos, que é diferente de tributo, né? Tributo implica imposto, tributo é o gênero. É o gênero. Imposto, taxa, contribuição. O Plano Municipal de Educação mandou investir 30% de tributos e mais royalties. Nunca fizeram nem o investimento dos 25% dos impostos e transferências. Porque nós agora estamos nos debruçando e as contas estão provando isso. Então é muito sério, né? É muito sério. Nós temos que levar a sério o investimento em educação. Cada vez que você sonega ou desvia esse recurso, né? Por exemplo, hoje, em função de avaliação de contas passadas de outros gestores aqui na nossa capital, trazem à baila um debate de que não, mas a gente usou os recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino para pagar os proventos dos aposentados da educação. Não pode. Proventos de aposentados da educação tem que ser pago com pontualidade, tem que ser pago garantido para que eles tenham dignidade nos seus proventos, mas a fonte de pagamento não são os 25% destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. A fonte de pagamento são os recursos previdenciários, é o tesouro quando os recursos não cobrirem, mas não pode ser porque não está lá no artigo 70 da LDB. Isso não é despesa computável para fins de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então temos que mudar muita coisa. Irã Barbosa, além de professor, também político, hoje vereador aqui na capital sergipana, já foi deputado federal, deputado estadual. E uma pergunta aqui que é da nossa produção, também do Marcos, e muito interessante, né? Qual a diferença de desempenhar o papel de parlamentar e na sala de aula? Os desafios são muito diferentes? São bastante diferentes, são bem distintos, né? Eu considero o desafio de educar um desafio muito amplo, porque você lida ali, por exemplo, eu estou dando aula há mais de 40 anos, então você há de imaginar que eu já consegui conviver no meu processo do magistério, na minha caminhada no magistério, consegui conviver com muita gente, né? Consegui interferir na formação, ainda que de forma mais pontual, né? Mas consegui interferir na formação de gerações. Isso, para mim, tem uma amplitude, eu diria assim, filosófica, uma amplitude mais de longo prazo muito grande. Fico muito feliz, por exemplo, eu chego hoje em conselhos aqui do município de Aracaju, onde esse conselho está sendo presidido por ex-alunas minhas, que conseguiram perceber a importância da participação social, do envolvimento social, no acompanhamento das coisas, e eu fico lá um pouquinho orgulhoso, porque um pouquinho daquela luz tem a ver com o que a gente foi
Eu tenho aqui hoje, você deve saber disso porque foi também aluno do Pueripax, estou aqui hoje na Câmara Municipal de Aracaju, um vereador que foi ex-aluno meu. O Rodrigo foi meu aluno, né? Então, assim, você tem um compromisso com um processo de formação de longo prazo. A política, ela é essencial. Eu considero política, eu ensinava isso para vocês nas aulas de história. Sim. A política, ela é algo que a humanidade criou para resolver o problema coletivo. Os problemas coletivos são resolvidos através da política. A gente não conseguiu ainda criar um outro instrumento para solucionar esses problemas. Eu ensinava a vocês que a política é uma palavra que origina da polis, a polis era a cidade-estado grego, e é dali que surge essa ideia. Político era aquele que... Olha, eu viajei agora, eu voltei lá, viu, na sala de aula, vira. Pois é. Político é aquele que se envolve diretamente na busca da solução dos problemas da polis, né? Do coletivo, onde você vive. Família. Né? Exatamente, o coletivo que você vive. E, aliás, os gregos diziam que idiota é o contrário de político. O político é que se envolve com os problemas da polis, do coletivo. Idiota é o que se preocupa apenas com o ídios, consigo mesmo. Né? Então, a gente forma para a política. A minha chegada à política tem a ver um pouco com essa minha crença de que a política é essencial para mudar a realidade. Né? Então, eu acho que são dois desafios muito distintos, mas todos dois com uma importância muito grande para a sociedade. Se você perguntar qual dos dois é mais prazeroso, eu quero dizer que eu, do ponto de vista pessoal, acredito que é muito mais prazeroso a sala de aula. A sala de aula, né? É o meu terreno, é o terreno que eu piso com muita tranquilidade. A política, evidentemente, nos traz outros desafios e nós procuramos responder com muita responsabilidade, porque entendemos qual é o papel que temos que cumprir, né? Mas é sempre um terreno de muito embate, né? O que é natural numa democracia, onde você tem pontos de vista distintos. Temos avançado por um caminho muito ruim, que o debate político ele é muito salutar, desde que ele não seja travado no terreno nem da ofensa nem da mentira. Né? Você não pode usar a mentira como argumento para o debate político. Isso desqualifica a política. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma quadra da política brasileira, mundial, eu diria, onde a questão do respeito pela diferença e o respeito à verdade tem sido muito negligenciado. Precisamos mudar isso. E existem paradoxos, né, com relação à definição de política. Muita gente pensa que política é só o parlamento. A política está em todos os locais, na sala de aula, no ambiente de trabalho, em casa. A política está realmente em todos esses setores. Mas, Irã, hoje, como vereador aqui na Câmara de Aracaju, qual a avaliação, né, que o senhor faz agora nos primeiros meses, projetos que foram votados, assuntos mais polêmicos, assuntos que realmente foram relevantes para a população aracajuana? Veja, nós estamos vivendo um momento muito difícil aqui em Aracaju, né? Um momento em que houve a criação de toda uma expectativa em torno do nome da prefeita eleita, ela própria gerou essa expectativa, alegando uma ruptura com o sistemão, que eu entendia que ela falava para o sistemão, era uma ruptura com o modus operandi que prevalecia, que dominava a administração da nossa urbis, né? Criou-se toda uma expectativa em torno da própria relação dela com o parlamento municipal, né? Enfim, e nesses 6 primeiros meses, agora já estamos no 8º mês, né, de gestão, essas coisas ainda não se mostraram eficientes. Eu diria que há uma distância muito profunda entre o que se anunciava e o que de fato tem acontecido. Com muitos erros, erros inclusive que saltam aos olhos, erros administrativos, erros de relações, né? Agora, eu diria também que, bem, é verdade que o primeiro ano do governo, né, são 8 meses, ela tem ainda 3 anos e 4 meses para gerir a cidade e a gente vai continuar daqui cobrando. Eu diria que nós precisamos, eu tenho entendido que a atual administração ela tem se pautado muito mais por uma aparência, eu diria, por uma imagem aparente, do que por uma essência que de fato construa a mudança que foi anunciada para o povo de Aracaju. É claro que um político tem que se preocupar com sua imagem, com sua aparência, mas a essência ela é muito mais importante, né? E acho que nós ainda não conseguimos assistir
aqui na administração municipal, uma mudança de rumo na essência. Basta ver as iniciativas que têm sido polêmicas aqui dentro, basta ver os serviços públicos que nós tivemos, basta ver a relação de tudo que é... Eu sou vereador de 4º mandato aqui, é o meu 4º mandato, fui deputado federal, fui deputado estadual, é o meu 4º mandato de vereador. Tem práticas que a vida inteira eu critiquei, e a atual prefeita, quando foi vereadora, também criticou, que a gente vê se repetir na relação com o parlamento. Por exemplo, chegada de projetos sem a gente ter tempo hábil para dialogar com os principais interessados e serem votados num regime de urgência que não justifica, né? Encerramos o semestre passado aqui exatamente com essa polêmica, né? A gente não tem tempo, muitas vezes, de dialogar. Então, essa é uma prática que a gente não pode... A democracia pressupõe diálogo com os setores, pressupõe que você ouça os conselhos. Você dizia, político não é só aquele que está exercendo um mandato ou parlamentar ou no executivo. Político somos todos nós. Por exemplo, em Aracaju existem os conselhos, que a gente chama de conselhos de Estado, que são os conselhos, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho do Idoso, Conselho da Busca da Igualdade Racial, e por aí vai. Enfim, esses conselhos precisam ser ouvidos na hora que você vai formular políticas públicas. É assim que manda a lei orgânica. Nós não assistimos essa mudança, né, no encaminhamento da política aqui. Então, a velha bolha que existia, o velho sistema que existia, ainda não foi superado. Alguém pode dizer, ainda é cedo. Bem, se vocês me conhecem bem, eu estou ainda dando créditos, mas é óbvio que 8 meses já é tempo suficiente para você demonstrar uma modificação na essência, e não foi demonstrado ainda. Então, o senhor acha que ainda existe essa dicotomia entre a aparência e a essência? Não tenha dúvida. Agora, Irã, nós estamos chegando ao final do programa, né? Coisa boa, né? Nossa conversa, o tempo passou muito rápido. Os últimos acontecimentos aqui na Câmara de Vereadores, por exemplo, as 2 CPIs, da SMTT e também do Natal Iluminado da administração anterior. Como o senhor avalia tudo isso? Eu avalio com muita naturalidade. Eu compreendo que comissões parlamentares de inquéritos são instrumentos do Poder Legislativo e que devem ser usados sempre que necessário, né? Eu sou contra o uso indevido de CPIs, fins políticos, Sim. políticos no sentido rebaixado da palavra. Nada politiqueiro, né? Fins eleitorais, fins de persecutórios. Eu não sou favorável a CPIs. Agora, CPIs que buscam investigar um determinado tema, que está realmente precisando de um desnudar, né? Eu não tenho nenhuma divergência, seja num governo que eu apoie, seja num governo que eu não apoie. Eu já apoiei CPIs aqui quando eu era vereador e o prefeito era do meu partido, né? Porque entendo que não há ferimento, dependendo de como você conduza, não há ferimento ao princípio do respeito e da harmonia dos poderes. É um instrumento do Poder Legislativo. Eu desejo sucesso aos colegas que integram a CPI, que eles possam, as CPIs, né, que eles possam trabalhar de forma tranquila e possam apresentar um resultado que ajude a desanuviar, né, os dados, os problemas que essas CPIs vão investigar. E que, ao final, o resultado da CPI redunde efetivamente em melhoria para a situação do nosso povo. 30 segundos para acabar o programa. O que é que o professor parlamentar Irã Barbosa gosta de fazer no tempo livre, hein, Irã? Eu gosto muito de estar com minha família. O meu tempo livre eu uso muito para estar com amigos e familiares, né? Porque a leitura, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu não a faço mais em tempo livre. Eu faço muito para fins educacionais, para fins políticos. Deixou de ser apenas uma coisa mais do diletantismo, né? Então, quando eu tenho um pouquinho de tempo mais livre, eu gosto de estar com minha família, gosto de estar com os meus amigos, de curtir um pouco de amenidades, porque senão a cabeça... Sim. Eu já estou lá chegando nos 60, a gente vai começando a selecionar um pouco mais aquilo que prejudica e aquilo que ajuda a gente. Então, a convivência salutar com a família, com os amigos, ajuda a espairecer e a reabastecer as energias para a retomada do embate, dos debates e do trabalho. Temos realmente que espairecer, temos que nos distrair, porque a vida atualmente, né, não está fácil e requer que nós tenhamos realmente esse tempo livre
para poder esclarecer. Irã, grande abraço, muito Satisfação. obrigado, foi muito legal, Irã. Satisfação toda minha. Sucesso aí para vocês que fazem esse programa bonito. Muito obrigado, então, conversamos aí com Irã Barbosa, professor, foi meu professor de História do Brasil, História Geral, hoje em dia há muito tempo já político, parlamentar e hoje vereador aqui na Câmara de Vereadores de Aracaju. Você nos assiste pelo canal 5.3 da TV Câmara Aracaju e também nas redes sociais pelo YouTube TV Câmara Aracaju. A todos um grande abraço e até a próxima. Thank you.